Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versos 23 a 25, que diz assim, palavras de Paulo, apóstolo: Pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto sempre que se reunirem em meu nome e em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, isto é, do pão, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Ainda o verso 26. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam, vocês proclamam, vocês fazem conhecido a morte do Senhor, até que ele retorne um dia. Amém. Vamos orar. Fecha os teus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra e obrigado pelas pessoas que aqui estão, que eu estou certo que foram trazidos pelo Senhor numa data especial. Que o Senhor fale ao nosso coração, que as nossas ansiedades sejam colocadas diante do Senhor, que os nossos medos, que os nossos projetos sejam submetidos a Ti e que eles sejam santificados, para que eles sejam um bem para nós, para a sociedade e, sobretudo, que eles tragam glória ao nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo, o Senhor. Em nome de Jesus, assim te pedimos e te agradecemos. Amém. Hoje, essa noite, nós estamos aqui com muitos amigos, provavelmente não evangélicos. Alguns amigos católicos. E talvez esteja aqui hoje, nesse auditório, alguns amigos espíritas. E talvez aqueles que seguem o budismo. E todos vocês são muito, muito bem-vindos. Todos vocês têm um valor diante de Deus e são amados por Deus. Estou dizendo isso porque vou pregar uma mensagem hoje que parece ser uma mensagem apenas para os cristãos evangélicos, mas não é. Ela é tanto para os cristãos como ela é para qualquer ser humano. Qualquer ser humano que precisa compreender algumas coisas a respeito das coisas espirituais. E é por isso que todos vocês, sem exceção, são bem-vindos. Uma outra observação é, eu vou falar aqui de mais de uma interpretação bíblica. Isso quer dizer, se você é evangélico, se você é católico, eu vou apresentar a vocês o que a Bíblia diz. E apresentando o que a Bíblia diz, você, na sua consciência, faça um exercício de ver se a sua fé está mais próxima do que a Bíblia diz. Se a sua fé está mais de acordo com o que a Bíblia diz. E é por isso que eu queria começar a falar com vocês a partir de alguns símbolos. Todos vocês sabem o que é um placebo? Placebo. Placebo é uma banda de rock, mas não é de uma banda de rock que eu quero falar nessa noite.
placebo é uma espécie de remédio. Estão vendo esse remédio aqui? Um comprimido? Isso é um comprimido. Como é que a gente sabe que é um comprimido? Porque aqui está uma fórmula química que ele vai fazer um efeito no organismo humano, por exemplo, de curar uma doença, de restabelecer a saúde de alguém. Mas eu poderia mostrar aqui esse comprimido e o conteúdo dele não ser uma fórmula química. O conteúdo dele ser farinha. Farinha de trigo ou qualquer outra farinha. Quando isso acontece, nós estamos diante de um placebo. Os médicos costumam fazer isso. Quando eles vão fazer um teste com medicamento, eles separam 2 grupos de pessoas, o grupo A e o grupo B. E para que o exame ou teste não seja sugestionado, eles dão remédio para um grupo, eles dão placebo para outro grupo. Um tomou remédio de verdade, outro tomou um comprimido de farinha apenas. E depois eles medem um resultado, para ver se o remédio fez efeito mesmo. Da mesma forma, pode acontecer a nossa fé, a nossa espiritualidade. A gente pode estar tomando um medicamento que gera vida, que cura, que tira a doença, que traz saúde. Mas a gente também pode estar tomando um placebo espiritual. É um comprimido, tem jeito de comprimido, tem a forma de comprimido, mas não é comprimido. Você pode estar praticando uma religião e uma fé em que você vai à igreja, você conhece algumas verdades, você está dentro de uma tradição, você pode ter vindo até de uma família cristã, mas você não está vivendo ela de verdade. Você está tomando um placebo. E o placebo não vai controlar sua pressão arterial. O placebo não vai equilibrar, por exemplo, a sua glicose. Aliás, o placebo, ele corre um risco maior, você corre um risco maior, porque você acha que está tomando um medicamento e que está seguro, quando não está tomando o medicamento e nem está seguro. E é sobre isso que eu quero falar, porque a nossa vida, o nosso mundo, ele é feito de coisas visíveis, ou seja, que a gente enxerga com os olhos naturais, e de coisas invisíveis, que elas existem, mas nem sempre a gente enxerga. As coisas da natureza é fácil. O que é isso aqui? O que é isso? Água, um copo com água. É natural, é da natureza, a gente está enxergando. Isso são coisas típicas da natureza, que a gente enxerga. Mas há uma série de coisas espirituais que estão aqui nesse ambiente, estão no nosso mundo, que a gente não consegue enxergar. Por exemplo, vocês diriam para mim que nesse meio nosso aqui, há bondade? Vocês diriam que sim? Sim, a gente vê expressões de bondade, mas vocês estão enxergando a bondade? Dá para pegar a bondade? Mas elas existem ou não existem? Existem. Se a gente falar, por exemplo, amor aqui, se você está do lado do seu marido ou da sua esposa, dá uma olhadinha do lado e vê se você acha o amor. Achou aí ou não? De que jeito é esse amor? Que cor que ele é? Qual é a forma dele? A gente não sabe dizer, mas a gente sabe que existe. É real. É real. São as coisas invisíveis. São as coisas que a gente poderia chamar de natureza espiritual. Elas não são tão evidentes, mas elas existem no nosso mundo. E como as coisas espirituais não são muito evidentes, a gente precisa de símbolos. Símbolos que representem as coisas espirituais, para que a gente possa ter uma compreensão dessas realidades, que embora sejam reais, elas só podem ser acessadas pelo espírito humano. Bondade eu não pego, mas eu sei que ela existe. Amor eu não pego, mas eu sei que ele existe.
E é por isso que a gente precisa de símbolos que são sinais externos de uma coisa interna. Coisas que acontecem dentro da gente, que são reais, mas a gente não pega. Não pega porque elas são de natureza espirituais. Assim é, por exemplo, um beijo. Um beijo. O tocar de um lábio num outro lábio, ou tocar do lábio no rosto de alguém. Isso é um beijo. E o que é um beijo? O beijo é o sinal de que uma pessoa nutre um afeto pela outra. O beijo é um sinal que duas almas estão próximas. Seja a relação de um homem, de uma mulher, ou seja a relação de um pai para um filho, de uma mãe para o filho. O símbolo é o beijo, mas é símbolo do quê? É símbolo de algo de natureza espiritual, que é um afeto. Agora, preste atenção num aperto de mão. Uma pessoa nem conhece muito bem a outra, mas eles vão e apertam a mão um do outro. Isso é um símbolo. E é o símbolo do quê? É um símbolo que, embora a gente não se conheça muito bem, mas eu respeito a sua dignidade. Eu tenho respeito por você. E respeito você pega? Não. Por quê? Porque é uma coisa de natureza espiritual. Mas o símbolo do aperto de mão vai mostrar à pessoa que você está se relacionando de que ela é bem-vinda, de que ela é querida, de que ela tem dignidade, de que ela tem respeito. Agora preste atenção no abraço. Quando a gente abraça uma pessoa, você já imaginou que isso é um símbolo? E que talvez um dia não foi assim isso? Quando a gente abraça uma pessoa, a gente está dizendo assim, olha, eu gosto da nossa amizade. Eu gosto de fazer parte dos seus círculos de relacionamento. Eu gosto de estar perto de você. Tanto é que eu gosto de estar perto de você, que eu vou me aproximar ao máximo. E eu vou dar um abraço em você. E ao dar abraço, eu estou dizendo assim, eu quero estar o mais próximo possível de você. Se eu pudesse ter uma outra forma, eu faria. Mas o limite é eu estar o mais perto de você e abraçar você. Ou seja, os símbolos, eles representam ou eles sacramentalizam a vida. O beijo, que é um símbolo, sacramentaliza o afeto. O aperto de mão, que é um símbolo, ele sacramentaliza o respeito. O abraço, que é um símbolo, ele sacramentaliza uma amizade. Símbolos que sacramentalizam a vida. Coisas exteriores que representam coisas interiores. E é por isso que a fé cristã, ela também tem disso. Ela tem dois símbolos, esses símbolos aqui. Dois símbolos. Pão e vinho. Quase que o vinho derramou. Ia ser símbolo de um pastor desajeitado. Pão e vinho. Mas se eles são símbolos exteriores, o que é que eles representam interiormente? Ceia do Senhor, pão e vinho. Batismo, como foi feito domingo passado. O batismo representa a iniciação de uma nova vida. O início de uma vida para Deus. Uma vida pró-Deus. Uma vida nova. E como no batismo ele é uma representação de um nascer, o batismo também só fica evidente para nós que ele deve ser feito uma vez só, porque você nasce quantas vezes? Quantas vezes você nasceu? Parece que tem gente com dúvida. Mas eu espero, aliás, eu estou certo que você nasceu uma vez só. E é por isso que você deve se batizar uma vez só. Porque o batismo é o símbolo de um nascimento.
Mas depois que você nasceu, você precisou de uma mamadeira? Precisou de uma papinha? Precisou de alimento? Pois é, isso é ceia. Isso é ceia memorial. Isso é Eucaristia. Depois que você nasce do Espírito, você precisa se alimentar. Você precisa se desenvolver. Você precisa crescer. Você precisa de vitaminas. E a ceia é algo que a gente faz com frequência. Por que é que a gente faz com frequência? Ora, pelo simples motivo que você come com frequência. É verdade ou não é? Quantas vezes você comeu hoje? Nossa, tudo isso. Precisava só de 3 coisinhas, né? 3. Alguns comeram 8 vezes aqui. Você está ceando demais. Mas é símbolo de que você precisa se alimentar para ter saúde. Batismo marca o nascer do Espírito. A ceia do Senhor, pão e vinho, marca o alimentar essa nova vida que começou. E é por isso que a gente uma vez por mês se reúne para a Eucaristia, para a comunhão, para a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é o sinal da manutenção da sua vida espiritual. Você está sendo nutrido por Deus por algo que é espiritual. E é por isso que a gente faz isso com frequência. Mas preste atenção aqui. É possível uma pessoa dar um beijo numa outra, mas um beijo desprovido de afeto? O que vocês acham? Totalmente possível. É possível a pessoa dar 2 beijinhos na outra, simplesmente porque ela está acostumada a dar 2 beijinhos, mas não ter afeto nenhum? Sim. O beijo é o sacramento do afeto que é espiritual. A ceia do Senhor, pão e vinho, ela é o símbolo de uma comunhão íntima. Assim como alguém pode dar um beijo e não ter afeto, alguém pode participar da Eucaristia da ceia sem ter comunhão. Estão entendendo o que eu estou falando aqui? É possível que a ceia seja para alguém um placebo. Não tem vida, não tem remédio, portanto não gera saúde. Quando a gente começa a olhar para o significado de pão e vinho, a gente vai percebendo que, assim como um beijo pode ser mecânico, participar da ceia do Senhor sem compreensão e consciência pode ser mecânico também. Assim como uma relação num casamento pode estar só porque se tem uma certidão de casamento, mas não tem paixão, não tem vida, assim a ceia ou a Eucaristia, alguém pode participar sem nem ter nenhum vínculo de afeto e de comunhão com o Deus que está sendo adorado. Mas se a ceia do Senhor ela é símbolo, pão e vinho, ela é símbolo do que espiritualmente? Nós já sabemos que um símbolo pode representar algo espiritual, mas um símbolo pode ser feito sem nenhuma intenção de coração. Do que é que nós estamos falando quando dizemos que pão e vinho é símbolo dessa nova vida, da manutenção e crescimento? A primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que ceia do Senhor, pão e vinho, é um sinal externo de algo interno, interior que está acontecendo, que é algo absolutamente extraordinário. Extraordinário. E o que é esse algo extraordinário? É o significado, quando eu como do pão e tomo do vinho, é o símbolo de uma comunhão intensa entre o ser humano pecador e um Deus santíssimo e perfeito. O perfeito se encontra com o que é imperfeito.
O que é santíssimo se encontra com aquilo que não é totalmente santo. E a pergunta é: como é que pode um Deus santíssimo e perfeito, totalmente justo e santo, ele pode se encontrar numa mesma mesa de comunhão com homens e mulheres pecadores, falhos, problemáticos? Essa é uma das grandes perguntas do ser humano. Como é que eu posso me livrar da minha culpa? Como é que eu posso me livrar da minha vida imoral? Como é que eu posso me livrar dos meus pecados? A ceia do Senhor é a resposta. E sabe qual a resposta? Só é possível um Deus santíssimo sentar à mesa de homens pecadores se alguma coisa foi feita por esses pecadores, tornando eles justificados. E a Bíblia vai nos assegurar que o que tornou possível eu e você participar da mesa do Senhor, a ceia do Senhor, é que um dia um homem chamado Jesus Cristo foi à cruz e Deus despejou nele todos os meus pecados, todas as minhas injustiças. E à medida que ele recebeu tudo isso de mal, os benefícios da sua santidade, os benefícios da sua retidão, do seu amor, foram transferidos para mim. Então, quando eu me sento à mesa do Senhor, eu sou vestido de novas vestes, as vestes de justiça, as vestes de Jesus Cristo. E é por isso que eu posso sentar à mesa com Deus Santíssimo e Ele me disser assim: vinde benditos de meu Pai, vinde, sentem-se comigo à mesa de comunhão. Eu estou reconciliado com vocês e vocês estão reconciliados comigo. Tem gente reconciliada com Deus aqui? Mas a ceia, ela representa muito mais ainda. Pão e vinho. Do que isso é símbolo? De que realidade espiritual pão e vinho são símbolos? De uma outra realidade muito importante. Ele é símbolo de um alimento do Espírito. Um alimento espiritual durante a sua jornada. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma referência do que é a nossa ceia cristã. Nos livros de Êxodo e nos livros seguintes nos é explicado a Páscoa judaica. O que é a Páscoa judaica? A Páscoa judaica é o evento ordenado por Deus, que quando Israel estava no Egito e ainda não era um povo, Deus ordenou com uma série de eventos sobrenaturais que o faraó libertasse o povo de Israel, mas ele não quis. Então Deus manda eventos sobrenaturais após o outros, até que no último dos eventos, manda um anjo de morte. Todo primogênito, ou seja, o primeiro filho nascido, o mais velho, seria ceifado à vida, num dia específico. Mas para que isso não acontecesse ao povo judeu, os israelitas, Deus mandou que eles matassem um cordeiro. E pegasse o sangue desse cordeiro, colocasse num galho e passasse nos batentes das suas portas. Cada família fez isso. E ao fazer isso era um sinal de Deus, um símbolo mostrando uma realidade. O símbolo era o sangue. E qual era a realidade? Libertação. O mal e o anjo do mal não atingiria eles. E foi assim que aconteceu. Quando o anjo do Senhor passou, todos os primogênitos egípcios foram mortos, mas aqueles que tinham o sangue do cordeiro nos batentes da porta foram poupados das suas vidas. O que é que isso tem a ver com o que nós estamos falando aqui? Tem a ver porque esse mesmo cordeiro, ele foi utilizado como alimento para a nação de Israel. A ordem de Deus é: vocês vão sair daqui. Vocês não sabem para onde vão, mas eu sei, vocês vão para a terra prometida. Só que para chegar na terra prometida vai ter um deserto. E vocês precisam se alimentar. Então comam esse cordeiro. Comam com ervas amargas, se alimentem, se fortaleçam, porque até que chegue a terra prometida, vocês terão que passar pelo deserto.
E a Páscoa também significou esse alimento espiritual, em que até que chegasse a terra que jorra leite e mel, eles teriam que passar pelo deserto e precisavam comer do cordeiro pascal. Nós vemos a Bíblia nos ensinando a respeito disso, que eles saem do Egito, e aí acontece algo extraordinário. Deus batiza uma nação inteira de uma vez só. Vou repetir para você. Deus faz um batismo, o mais coletivo da história. Porque uma nação inteira passa por um mar, Deus abre o mar, e Deus fecha o mar. Toda uma geração de hebreus nascida foi batizado de uma vez só. E a partir desse momento eles se tornam o povo de Deus. Israel se torna uma nação toda batizada de uma vez só. Batismo. Mas não ficou só no batismo. O batismo é a iniciação. Eles precisavam passar pela Eucaristia. Eles precisavam passar pela manutenção da vida espiritual. Aí o que Deus faz? Eles estão no deserto. Tem que andar muito no deserto. A terra prometida está longe. Aí Deus faz uma coisa extraordinária. Uma vez por dia, caía pão da onde? Do céu. Não é extraordinário isso? Quantas vezes por dia? Olha que coisa interessante. Todo mundo tinha que comer todo dia? Tinha, porque senão não aguentava o deserto. Agora, se alguém tentasse pegar o pão desse dia, mais o pão de amanhã, mais o pão de depois da manhã, o que acontecia? Estragava. Isso é um princípio espiritual, que o alimento de Deus, ele tem que ser buscado diariamente. Se você não fizer isso, só fizer de domingo a domingo, você vai ficar raquítico espiritualmente. Pastor, mas e se eu for num dia na igreja e ficar 24 horas e orar, e cantar, e celebrar, e comer o pão do maná de hoje, de amanhã, de segunda-feira que vem, o que vai acontecer? Vai apodrecer. Vai apodrecer. Você precisa do maná todos os dias, no momento certo, na quantidade certa, para que você fique alimentado espiritualmente. Amém, gente? Você tem se alimentado todos os dias? Tem? Ou você tem comido muito McDonald's espiritual? Está cheio de gordura espiritual. Você não está sadio, você está inchado. Já pensou? Comida salgada demais. Comida com gordura demais. Que se você comer com frequência, vai ficar doente, ao invés de ficar sadio. A ceia do Senhor é o sinal de alimento espiritual. Mas a ceia do Senhor é mais ainda. Olha que coisa interessante. Pão e vinho é o sinal da memória de que Cristo está presente na nossa vida e no nosso mundo de forma real. Quando nós estamos participando do pão e do vinho, se houver consciência do que você está fazendo, você tem a garantia de que Cristo está em você. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Cristo está em você? Prova para mim. Ué, você não disse que Cristo está em você? Então prova para mim. Eu consigo ver com os meus olhos naturais que Cristo está em você? Então deve haver um símbolo que mostra essa realidade espiritual. E qual é o símbolo? Se eu estou a cada dia mais parecido com Jesus Cristo. Por exemplo, Jesus Cristo ama. Eu estou amando também? Jesus Cristo perdoa. Eu estou perdoando também? Jesus Cristo é fiel. Eu estou sendo fiel também? O fruto do Espírito é paciência. Eu estou sendo paciente?
O fruto do Espírito é mansidão. Eu estou tendo mansidão na minha vida? O fruto do Espírito é domínio próprio. Eu estou tendo domínio próprio nas minhas ações? Isso é a prova de que Cristo vive em nós. Ou senão nós estamos apenas comendo pão e tomando vinho, sem que isso seja uma realidade espiritual para mim e para você. Mas pastor, como é que o senhor tem certeza de que Cristo está na Eucaristia? Ora, porque ele mesmo disse, não foi porque eu estou dizendo. Quem prometeu foi ele. Ele disse assim: onde estiverem 2 ou 3, pode ser 2 ou 3, reunidos em meu nome, ali eu estarei. É uma promessa. E a palavra de Deus pode falhar? A palavra de Deus muda? A palavra de Deus é igual a do governador que diz uma coisa num dia, depois é outra coisa? A palavra de Deus é igual ao do presidente da república que promete uma coisa e não cumpre? Não, a palavra de Deus não. Podem passar os céus, a terra, o cosmos, mas a palavra dele jamais passará. Ele prometeu estar espiritualmente na ceia do Senhor. Então é uma realidade. Jesus Cristo está aqui e a presença dele é real. Olha que coisa interessante. Agora eu entro numa área que eu queria que você prestasse atenção. O que significa Jesus Cristo ser real? O que significa Jesus Cristo ser real no símbolo do pão e no símbolo do vinho? Aqui os cristãos têm interpretações diferentes, e eu quero mostrar algumas para você, e você, com a sua consciência, você vai fazer uma análise, para ver o que está mais próximo da sua consciência bíblica, inclusive. Por exemplo, os irmãos católicos romanos, eles vão chamar esse ato aqui de Eucaristia. Eucaristia, pão e vinho. E o que significa a Eucaristia? Significa que o texto bíblico que está dito assim por Jesus, isto é o meu corpo. Quando ele olha para o pão, ele diz, isto é o meu corpo. É entendido pelos irmãos católicos romanos como o pão, a partir da consagração do sacerdote, se torna carne. Ele se torna tecido, nervo, pele e tudo que tem a ver com o corpo humano. E é por isso que na interpretação dos irmãos católicos romanos, eles entendem que aqui há um sacrifício. Porque uma coisa foi transformada de material numa outra substância que também é real. Pão transformado em corpo, carne, vivo. Agora, por que isso acontece? Essa transformação só acontece quando o sacerdote ora. Porque só o sacerdote pode transformar o pão em carne. E é por isso que os nossos irmãos católicos romanos chamam a reunião de missa. O que é missa? Missa significa sacrifício. Então, toda vez que eu estou na missa, eu estou num sacrifício de novo. Então, o sacrifício é real hoje, é real na próxima missa, é real na outra próxima missa. Essa é a ideia, por exemplo, que permeia toda a doutrina católica. Ou seja, o pão se transforma em corpo. E se transforma em corpo porque o sacerdote consagra isso. E porque o sacerdote consagra isso, aconteceu um sacrifício. Por isso o nome é missa. Missa é igual a sacrifício. Agora, os cristãos protestantes, eles entendem isso de outra forma. Os cristãos protestantes entendem que Cristo está na Eucaristia, mas ele está na Eucaristia de uma forma simbólica. Quando nós estamos comendo o pão é pão mesmo. Quando nós estamos tomando vinho, o vinho é vinho mesmo. Mas eles têm uma simbologia. O pão se transforma espiritualmente em alimento espiritual.
E o vinho se transforma espiritualmente no sangue, o sangue onde está contido a vida. Tomar do vinho como símbolo do sangue é tomar da própria vida de Jesus Cristo pela fé. E é isso que os protestantes, os evangélicos afirmam. Jesus Cristo está presente na ceia, mas ele está presente simbolicamente. É por isso que o culto evangélico não é chamado de missa, porque não é um sacrifício que está acontecendo. É um simbolismo que está acontecendo. Então é culto de ceia do Senhor, culto da ceia memorial, em memória de. É isso, é dessa forma que Cristo está presente. Mas alguém poderia objetivar assim, pastor, então a ceia do Senhor é apenas um simbolismo. Então a ceia do Senhor, ou a Eucaristia, é apenas um cerimonial. E aí um cristão de verdade diria, não. Embora a ceia do Senhor seja um símbolo, é um simbolismo cuja presença de Jesus Cristo é real. Pastor, como que o senhor pode provar que é real? Ora, nós vamos ao apóstolo Paulo. A ceia do Senhor é algo tão importante, que Paulo diz que duas coisas acontecem nela. A primeira é uma notícia que a gente não gosta muito, a outra a gente gosta bastante. A primeira notícia é que quem comer do pão e beber do cálice de forma indigna, come e bebe não pão e vinho, mas come juízo para si. Ou seja, há um juízo de Deus na ceia do Senhor. E é por isso que a ceia não pode ser tomada de forma indigna. É por isso que a ceia tem que ter consciência de que ela é símbolo de algo absolutamente extraordinário, que é o Deus que se fez homem e veio dar a vida pelos homens, para que os homens tivessem vida. Então, quando nós nos reunimos em torno da mesa do Senhor, há uma realidade que é o juízo de Deus. Eu sei que você ficou preocupado agora, e talvez esteja com medo de participar da ceia hoje. Porque na ceia entre os cristãos, às vezes ou há um medo demais, um medo da ignorância, ou há uma displicência. E as duas coisas estão erradas. Porque se na ceia do Senhor há juízo de Deus, porque é algo absolutamente sério, deixa eu dar uma boa notícia para você. Na mesma Eucaristia, há misericórdia de Deus. O juízo de Deus é aplacado pela misericórdia de Deus. O juízo que era para vir para mim foi despejado em Jesus Cristo. A misericórdia que Jesus merecia veio para mim no lugar dele. É por isso que ele foi para a cruz e eu não fui. E é por isso que a cruz era minha, não era dele. Mas ele tomou o meu lugar e o juízo de Deus foi despejado nele. E a misericórdia de Deus que ele teria que receber veio para mim no meu lugar. Então, na ceia do Senhor, para aqueles que confessam diante dele, para aqueles que têm uma consciência de fé, para aqueles que não estão comendo apenas pão e bebendo vinho, mas tendo consciência que esse é o sacrifício de Jesus Cristo, com uma presença espiritual mais real na comunhão, então você recebe misericórdia de Deus e perdão dos pecados. E é por isso que você pode se assentar na mesa do Deus Santíssimo, sem ser morto, sem ser eliminado, porque o juízo de Deus foi aplacado pela misericórdia de Deus. Quantos aqui estão recebendo misericórdia de Deus? Mas não é só isso, porque a ceia do Senhor traz uma pergunta: pastor, se há juízo, quem é que pode participar da ceia? Será que eu posso participar? Eu me lembro que quando eu era jovem, havia um medo muito grande dos jovens participarem da ceia do Senhor. Porque jovem parece que peca mais. É verdade isso ou não? Eu também não concordo com isso não. Mas o jovem acha que peca mais. E o mais adulto acha também que o jovem peca mais. Mas a verdade é que Paulo vai dizer que a gente não só peca, a gente é pecado.
Nós nascemos no pecado, é por isso que a gente precisa de um Salvador. Mas a gente tinha uma noção assim, vai acontecer ceia domingo que vem. Então essa semana a gente pegava leve no pecado. Não é verdade? Essa semana eu preciso me consagrar, um jejunzinho. Se tem namorada, nem vou na casa da namorada. O cara não jogava futebol, o cara não via filme, por quê? A ceia do Senhor vai acontecer domingo que vem. Essa é uma visão de juízo de Deus. É uma visão que não entende a misericórdia, só entende o juízo. Mas tem o outro lado. Aquelas pessoas que nem sabem quando vai ter ceia na igreja. Aquelas pessoas que o ano já está em maio, e ele não lembra se tomou ceia em janeiro, fevereiro, março e abril. Para essas pessoas, eles acham que na ceia só tem misericórdia, mas não tem juízo. Aliás, eles acham que a ceia não tem juízo e eles também não têm juízo. Porque estão participando sem a consciência e a dignidade do que é a Eucaristia. E isso é tão evidente que a pergunta vem, então quem é que pode participar? Bem, a Bíblia vai dizer que só há 3 condições. 3 condições que tornam possível a nossa participação na Eucaristia, na ceia do Senhor, na comunhão. Primeira coisa que precisa acontecer, a ceia do Senhor só podem participar aqueles que creem em Jesus Cristo. Sem fé, não deve participar. Sem a consciência do que significa, não participe. É os que creem em Jesus Cristo. O que significa, pastor, crer em Jesus Cristo? Que significa que no seu coração já houve uma conversão. Deixa eu explicar para você. O que é conversão? Conversão, você está andando por esse lado, conduzindo a sua vida, conduzindo a sua carreira, conduzindo o seu casamento, você que dá as cartas na sua vida, o seu dinheiro é você que cuida, o seu tempo é você que cuida. Então é você que está convertendo. Só que aí daqui a pouco, você percebe que começa a tumultuar a sua vida. Aí Jesus vem e fala para você assim, ó, você está indo no caminho errado. Se você quiser de fato viver uma vida conforme eu quero dar para você, você tem que fazer uma conversão. E na minha direção. E nessa direção de vida. Isso é conversão. Quem deve participar da ceia do Senhor? Aqueles cuja a vida foi entregue nas mãos do seu Redentor. Amém, gente? Primeira condição. Quem crer. Segunda condição bíblica para você participar da ceia do Senhor. É você ser batizado. Porque é lógico, é uma lógica. Se a ceia do Senhor significa a continuidade saudável do desenvolvimento e da saúde espiritual, ela só pode acontecer depois que você nasceu de novo. Não dá para a gente falar assim que um bebê está se alimentando da mamadeira antes dele nascer. Ele precisa nascer primeiro. É uma questão de lógica. Quando eu nasço de novo espiritualmente, eu recebo Jesus, e como símbolo eu passo para o batismo, agora eu estou pronto para a Eucaristia, que é a ceia. Porque a ceia é a continuação da minha saúde espiritual. É por isso que eu faço isso com frequência. Mas o batismo é uma vez só. Então a ceia só pode participar aqueles que já se batizaram, ou seja, aqueles que nasceram. Só pode se alimentar da mamadeira aquele que nasceu. Terceira condição para você participar da ceia do Senhor. E essa é uma coisa que pega a todos nós. É você fazer um autoexame. Autoexame. Um exame de você por você. Quem sou eu? Que tipo de vida eu estou vivendo? Eu sou um seguidor de Jesus ou eu tenho tomado placebo da religião? Eu tenho me alimentado da graça ou eu tenho tomado uma pílula com farinha? Pastor, então agora ficou fácil. Se é eu fazer um autoexame de mim mesmo, eu acho que eu estou legal.
Não. A Bíblia fala para você fazer um autoexame, mas não é de acordo com os seus valores, é de acordo com os valores de Deus. É por isso que aqui na nossa igreja você nunca vai ver, eu como pastor, dizendo para alguém assim, você não pode participar da ceia do Senhor. Jamais vocês vão me ver fazer isso. Porque a Bíblia não manda o pastor fazer o exame em alguém. A Bíblia fala assim, faça um autoexame. É você que vai fazer o exame. Agora, você faz o exame não com seus valores, com os valores da palavra de Deus. Você tem que checar se você está andando com Deus. Você tem que checar se você está se alimentando de Deus. E aí você participa do pão e participa do cálice. Isso é muito sério porque Paulo vai dizer assim, entre vocês, há muita gente que está doente, muita gente espiritualmente doente, espiritualmente dormindo, porque não aprendeu a discernir. Discernir o quê, gente? Não aprenderam a discernir o quê? A Bíblia vai dizer, não aprenderam a discernir o corpo, não é discernir o pão e o vinho. Olha que coisa interessante. Não é você saber o significado do pão que torna você apto para participar da ceia, embora isso seja necessário. Não é você saber o símbolo do vinho que torna você apto para a ceia, embora isso também seja necessário. Mas é você entender o significado do corpo. O que é o corpo na Bíblia? A igreja é chamado de o corpo espiritual de Jesus. Então o discernimento não é do pão e do cálice, mas é o discernimento do corpo. Então só pode participar da ceia os que discernem o corpo de Cristo. O que é corpo? Corpo é algo que está tudo interligado. Corpo é coisa que o cérebro precisa dar ordem para a mão. Corpo, as pernas obedecem à cabeça. Corpo está saudável quando tudo está interligado, quando está dentro, quando é orgânico. Isso é corpo. Se eu não entendo que eu faço parte de um corpo espiritual, eu não devo participar da ceia do Senhor. Se a minha vida é individualista, eu não devo participar da ceia do Senhor. Se eu me considero melhor ou mais avançado espiritualmente separado, eu não devo participar. Porque eu preciso discernir o corpo. E no corpo, cada um tem uma função. E todo mundo se beneficia do trabalho de todo mundo. E é por isso que é o corpo de Cristo. Vocês estão inclusos no corpo de Cristo? Amém? Eu vou caminhando para o final dessa mensagem, dizendo a você que a ceia do Senhor, ela aponta para uma coisa extraordinária. Se a Páscoa dos judeus apontava para a vinda do Messias, ou seja, aquele cordeiro da Páscoa, quando a nação de Israel estava saindo do Egito, estava representando que um dia, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, viria ao mundo, se tornaria ser humano, para ser o cordeiro de Deus na cruz, pela humanidade. A ceia cristã também aponta para uma realidade espiritual. Esse mesmo Messias que veio sendo símbolo da Páscoa judaica, agora quando eu participo da ceia do Senhor, pão e vinho, Paulo vai dizer assim, vocês quando participam, anunciam, proclamam o quê? A morte do Senhor. Até quando? Até que ele retorne. Sabe qual é a implicação disso? A implicação disso é que quando eu tomo do pão e do cálice, eu estou dizendo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que o teu reino venha. Que terra e céu se tornem uma coisa só. Que assim como a tua vontade é feita lá no céu, ela seja feita aqui na terra também. Assim como experimenta as delícias do céu e as belezas do céu, a gente começa a experimentar aqui também. E é por isso que a Bíblia, ela vai dizer que a ceia do Senhor, ela tem uma orientação passada, ou seja, ela lembra a gente que uma vez na história houve um sacrifício.
O sacrifício de um cordeiro, que foi o símbolo da libertação de Israel. E nesse sentido, a ceia para nós, ela traz uma imagem do passado. Mas a ceia também, ela traz uma imagem do presente. Se a primeira Páscoa serviu para alimentar os israelitas durante a caminhada no deserto, a ceia do Senhor, ela serve para alimentar espiritualmente a sua jornada espiritual hoje, a cada dia. A ceia também, ela aponta para o futuro. Porque se a libertação do Egito sinalizou que aquele cordeiro era o símbolo dessa libertação, e que um dia o Filho de Deus, o Messias, viria para libertar o povo, nós também, quando participamos da Eucaristia, nós olhamos para o futuro que a gente está aguardando, o futuro em que um dia esse mesmo Senhor, Ele voltará. E Ele vai vir agora não como uma criancinha indefesa na Palestina, mas Ele vai vir como Senhor da história. Ele vai vir para julgar homens e mulheres. Ele vai vir para julgar o que você fez com a sua vida. Ele vai vir para dizer assim: você confiou ou não em mim? O que você fez em relação ao meu Filho Jesus Cristo? Então a ceia do Senhor é um chamado. Senhor, vem, Maranata, transforma o nosso mundo, traz novos céus e nova terra. Enche a gente do poder do Espírito Santo, para que a gente faça a nossa missão no mundo. Quando você entende isso, e aqui eu termino essa mensagem, você começa a perceber o que nós vamos fazer agora. Não é algo trivial. Está cheio de significado. A minha oração é que diante de Deus eu vou chegar um dia e Deus vai falar assim: Mano, você foi pastor da comunidade Atos, não foi? Eu disse: sim, Senhor, eu fui. O Senhor me deu essa graça. E Ele vai dizer assim para mim: Mano, as pessoas na comunidade Atos participavam da comunhão e da Eucaristia, sabendo o que significava? E a partir de hoje, eu vou ter a minha consciência diante de Deus e falar: sim, Senhor. Naquele domingo do Dia das Mães, de 2016, eu usei 40 e poucos minutos para mostrar para eles que o pão e o vinho era o sinal externo de uma realidade interna. De que ao participar do pão e do vinho, nós estamos declarando que o reino de Deus venha. Nós estamos crendo no sacrifício que foi feito de uma vez por todas há 2000 anos atrás. E que nós estamos recebendo esses benefícios da cruz de Cristo espiritualmente. E é por isso que você é livre. Você é livre do mal, você é livre do pecado. E é por isso que você pode se encontrar na mesa de Deus. Um Deus santíssimo, mesmo você tendo pecados. Por causa do que Jesus Cristo fez, você se veste de uma nova roupa espiritual, a roupa da justificação, e se senta à mesa do Deus Altíssimo para participar da ceia do Senhor. Termina essa mensagem dizendo: você jamais beije alguém se você não tiver afeto. Jamais aperte a mão de alguém, principalmente nesse momento político, se você não tiver respeito por essa pessoa. Jamais abrace alguém se o seu intuito não é dizer: eu quero estar o mais próximo de você. Porque o símbolo material revela uma verdade espiritual. Da mesma forma, jamais tome a ceia de forma displicente. Jamais tome a ceia sem pensar no significado dela. Pão e vinho significa que um homem absolutamente justo e sem pecado morreu porque você era culpado. Ele assumiu o seu lugar. E porque ele assumiu o seu lugar, você foi declarado livre, justificado pelo sangue de Jesus Cristo, o Senhor. Amém, gente?